Bem-vindos! Hoje a gente mergulha numa história, realmente extraordinária. A vida e a ciência de Pierre e Marie Curie. Eles foram pioneiros, né? Revolucionaram o nosso entendimento com a descoberta da radioatividade. A gente vai usar como base uma biografia de 1923, que tem até notas da própria Marie e uma introdução da senhora William Brown Melanie. A ideia é entender não só as descobertas em si, mas as pessoas, sabe? As lutas, a dedicação deles, a visão de mundo que tinham. Vamos começar com Pierre Curie. A formação dele foi diferente, né? Teve dificuldades com a escola tradicional, mas, por outro lado, uma paixão enorme pela natureza, pela matemática, e um professor A. Basile que o incentivou muito. E bem jovem ele já fez trabalhos importantes com o irmão, o Jacques. Em eletricidade sob pressão. Uma coisa que, olha, décadas depois se mostrou fundamental para tecnologias como o sonar, por exemplo. E o trabalho dele sobre simetria era profundo mesmo, buscando leis gerais nos fenômenos físicos. Uma visão bem à frente do seu tempo, né? E aí, nesse cenário, surge Marie Sklodowska. Ela veio da Polônia para Paris, fugindo da opressão russa, para poder estudar. Uma estudante, assim, super dedicada, mas vivendo com pouquíssimo dinheiro. E o encontro dela com o Pierre parece coisa de destino, né? Uma conexão intelectual, assim, imediata. Casaram super simples. E aquela história das bicicletas para lua de mel, compradas com o dinheiro do enxoval, diz muito sobre eles, eu acho. Diz demais. Mostra o foco deles, né? No conhecimento, na experiência, não no material. E a Marie tinha uma determinação, nossa, um patriotismo polonês muito forte e essa vontade de contribuir para a ciência. E essa parceria científica tão intensa entre marido e mulher era algo raríssimo na época. Eles realmente compartilhavam tudo, a paixão, o objetivo. E o que deu o start para a grande descoberta foi aquele trabalho do Becquerel, né? Com os raios que o urânio emitia. Aí a Marie decidiu investigar justamente esses raios para o doutorado dela. E o diferencial dela foi a abordagem, né? Super metódica, quantitativa. Desenvolvido para medir a corrente elétrica minúscula que a radiação produzia no ar. Quer dizer, a radiação tornava o ar condutor, né? Ionizava o ar. E foi medindo o quanto o ar se tornava condutor que ela, primeiro descobriu que o tório também fazia isso, e aí ela cunhou o termo radioatividade. E segundo, ela percebeu algo ainda mais intrigante. Que certos minérios brutos, tipo a pechblonda, eram bem mais radioativos que o urânio puro que eles continham. Isso não batia, né? A menos que Tivesse ali um outro elemento desconhecido e muito, muito mais ativo. Essa hipótese foi genial e levou eles a criar na prática um método novo de análise química, ir separando os componentes do minério e usar a radioatividade como um rastreador para achar essa substância misteriosa. E aí começa aquela fase épica, quase lendária, do trabalho no barracão miserável, como a própria Marie descreveu. Um lugar horrível, né? Um antigo galpão de dissecação, cheio de goteiras, sem ventilação, e eles fazendo um trabalho físico pesado mesmo. Mexer toneladas de material em caldeirões, fazer separações químicas super delicadas, tudo isso quase sem dinheiro, sem ajuda e difícil até imaginar hoje em dia. Foi um trabalho hercúleo, realmente. E o resultado foi o isolamento não de um, mas de dois novos elementos. O polônio, nomeado em homenagem à Polônia, claro, e o rádio. Isolar o rádio, principalmente, foi um marco. A atividade dele era, milhões de vezes maior que a do urânio. Algo que desafiava a física da época e abria um campo científico inteiramente novo. E tão incrível quanto a descoberta foi a postura deles depois, né? Eles se recusaram a patentear o processo de isolamento do rádio. Poderiam ter ficado milionários, mas a Marie disse algo como: o rádio é um elemento, pertence a todos. Uma visão uau! E o próprio Pierre, lá na Conferência do Nobel em 1903, já levantava a questão dos perigos, né? Será que a humanidade estava pronta para usar essas descobertas para o bem? Pois é. Mas essa fama toda teve um preço alto. O Nobel trouxe uma atenção da mídia que eles detestavam, que atrapalhava o trabalho deles. É um paradoxo, né? Famosos no mundo todo, mas continuaram lutando anos para conseguir um laboratório decente. Isso faz a gente pensar como a sociedade reconhece
mas nem sempre apoia como deveria, né? E a vida deles também foi marcada pela tragédia. A morte do Pierre num acidente horrível em 1906. Mas a Marie, mesmo com uma dor imensa, seguiu em frente. Assumiu a cátedra dele na Sorbonne, a primeira mulher a conseguir isso. Continuou pesquisando, estabeleceu padrões internacionais para o rádio e, na Primeira Guerra, levou a ciência para o campo de batalha com as Petites Curies, aquelas unidades móveis de raio-x. Salvou muita gente. O legado deles é imenso. Da pesquisa nasceu radioterapia, que no começo chamavam de Curie-terapia. Os padrões de rádio que a Marie definiu foram cruciais. E essa dedicação toda à pesquisa pura, mesmo nas piores condições, nossa, inspira até hoje. Reforça aquela ideia do Pasteur, de que os laboratórios são lugares sagrados onde se constrói o futuro. Então, olhando para essa história toda, o que fica é a imagem de um sacrifício pessoal gigantesco, né? Uma dedicação total à ciência, muito acima de dinheiro ou fama, e descobertas que não só renderam prêmios Nobel, mas que mudaram fundamentalmente a ciência, a medicina, a história mesmo. Exato. E talvez a reflexão final passa a ser voltar àquela pergunta do PR. Será que a gente, como humanidade, está maduro para lidar com o poder do conhecimento que a gente descobre? Especialmente algo como a radioatividade, com tanto potencial para bem e para mal. Ou então, pensar naquela frase da Marie: na ciência, devemos nos interessar por coisas, não por pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a história pessoal dela, tão forte, tão inspiradora, se tornou inseparável do legado científico. Talvez não dê para separar totalmente as coisas das pessoas na ciência, né? Fica aí a reflexão. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.